movido pelo Espírito. E eu preciso te falar. Tenha consciência da presença de Jesus Cristo na sua vida. Ao falar isso, ter a consciência da presença de Jesus não é perceber Jesus em todo o tempo. A fé não é movida por sentimento, é pela verdade, pelo que a Bíblia diz a teu respeito. Então pratique a consciência da presença de Deus. E enquanto eu estou praticando a consciência da presença de Deus, eu vou ser movido pelo Espírito. Quando eu menos esperar, eu terei uma intuição. O Espírito Santo vai te usar. E você às vezes vai perceber que ele te usou depois. Algumas intuições que você tem, alguns desejos, alguns pensamentos que vêm, é de Deus. Eu sei que nós estamos no aprendizado em discernir o que é de Deus, o que é do homem, o que é do inimigo, mas pode ter certeza, tem muitos pensamentos que vêm aí no seu coração que vêm do Senhor. Por isso que é importante você praticar a consciência de Jesus. O que é praticar a consciência de Jesus? É mesmo no momento que eu não estou sentindo nada, não estou percebendo nada, parece que Jesus está a 10 mil quilômetros de distância. Você pode até estar passando por um momento complicado. Ainda assim, você precisa crer, porque isso é uma posição, essa é a verdade, ninguém pode tirar isso de você, que o Pai está contigo, que Jesus está presente na pessoa do Espírito Santo. Você é habitação, morada, casa de Deus. Então, o que é praticar a presença de Deus? É ser ativo nessa hora. De repente você está lá no seu trabalho e está passando por um momento complicado e você precisa muito mesmo de uma palavra de Deus, de um socorro, de uma direção. Pratique a presença de Jesus. O que é isso, pastor? Corre lá para o banheiro ou para um lugar isolado. O meu lugar principal sempre foi o carro, na hora do almoço principalmente. Corre para lá e mesmo sem sentir nada, mesmo sem perceber nada, você pode até estar pensando coisas ruins, estar com um sentimento contrariado com o normal, aquele sentimento bom, de alegria. Você está pensando, é o contrário, estou me sentindo mal, estou triste, estou angustiado. Mesmo nesse momento, use a sua inteligência que Deus te deu. Viva de acordo com a palavra, com a verdade. Pratique a consciência da presença. Vá até o carro, vá até o banheiro, procure algum lugar, ou naquele exato momento, se você tiver condições de parar por um segundo e respirar fundo e fazer uma declaração simples: Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui comigo, independente do que eu esteja sentindo, independente do que esteja acontecendo. Nada muda, ninguém pode tirar de mim o que o Senhor me deu. Eu sou casa espiritual, o Senhor me deu o Filho, Jesus. E hoje, através do Espírito Santo que habita em mim, eu tenho essa conexão direta, diária, permanente, eterna. Eu sou filho amado, perdoado e cheio do Espírito. Eu não preciso sentir, eu não preciso perceber, porque às vezes eu não vou, mas o Senhor está comigo. Acredite em mim, uma oração simples como essa pode trazer luz. No exato momento que você orar, pode vir uma intuição, pode vir no seu coração uma lembrança, talvez da mensagem de domingo, talvez da dose de graça do dia, e de repente, do nada, vem a paz, e você vai poder falar da parte de Deus naquele momento. Você vai sentir o mover de Deus. E se não sentir, não muda nada, Ele está presente. Talvez a lembrança venha, talvez um texto venha, talvez uma percepção espiritual que você talvez nem vai saber que é de Deus, mas tenha tranquilidade nessa hora, porque Deus está presente, o Pai está presente. Eu não esqueço de algumas situações que eu vivi com minha esposa. Foram muitas, né? Algumas não. Foram muitas situações. E até hoje é assim. Deus sempre está presente. E você só se toca às vezes depois. Primeira vez que eu fui pregar na igreja,
Era uma quarta-feira e eu não tinha experiência ainda sobre essa realidade da vida cristã, dessa vida espiritual, da presença de Deus constante em minha vida, na sua vida. E o pastor Silvio falou assim para mim: Roger, era um encontro, final de semana de encontro, e na quarta seguinte eu ia pregar. E nós estávamos naquele crescimento explosivo. Todos os cultos de quarta-feira era lotado. E ele havia me desafiado a pregar e eu, assim, de supetão, falei: pode deixar comigo que eu prego. Sou muito assim, gosto de desafios, mas depois eu me arrependi. Porque fiquei apavorado, nunca tinha pregado num culto de quarta. E ele disse para mim: Rogério, nesse encontro, eu tenho certeza que você está apavorado porque vai pregar pela primeira vez num culto de quarta. E eu falei: como é que o senhor sabe disso? Porque eu já passei por isso algumas vezes. E eu vou te dizer, você precisa ficar atento com o que vai acontecer quando chegar na quarta-feira. Esse medo vai aumentar. E pode ser que na hora que você subir para pregar, você não sinta presença nenhuma de Deus. Pode ser que você sinta angústia, medo, pavor. Mas acredite, Deus está contigo. Você precisa praticar a consciência da presença de Jesus na tua vida. Então sobe lá, ignore o sentimento, ignore os pensamentos. Talvez o inimigo vai tentar te reprimir, talvez o medo de errar, de falhar, vai tentar te impedir de subir lá. Mas eu vou te dar uma palavra aqui. Sobe lá e prega. Prega. Olha, irmãos, eu vou te dizer que acho que foi um pouco pior do que ele disse. Mas eu subi lá, sentindo ou não sentindo, e preguei. E aí o que acontece? Deus, ele flui, porque ele não depende do seu sentimento. Nós estamos vivendo um tempo profético. Deus não precisa que você sinta para profetizar, para orar, para pregar, para ensinar. Fale da parte de Deus, aquilo que você já sabe. E eu fiz isso. E foi tremendo. Quebrei uma barreira ali, naquele momento. Eu pude aumentar a minha fé. Deus me deu fé para os próximos desafios. Eu não esqueço de uma história que eu vi do pastor Joseph Price, ou Prince, alguns falam. E ele conta que no início da sua carreira ministerial, ele ainda não era pastor, assim como eu também não era nessa situação, e ele estava praticando a presença de Deus. E foi o entendimento que ele teve, que Deus está presente, independente do que eu sinta. E ele conta que, a partir desse processo de aprendizado, ele começou a orar no banheiro mesmo. Ele estava lá nos seus primeiros dias de professor. Ele entrou no banheiro antes de ir para a sala de aula e ele orou, dobrou o joelho e falou: Senhor, independente do que eu sinta, o Senhor está presente aqui. Obrigado pela tua presença. E diz que nesse momento que ele orou, veio um pensamento. Uma menina havia faltado. E Deus falou para ele, Jesus falou para ele: interceda por essa criança. Ore para que o sangue de Jesus esteja sobre ela agora. E ele do nada, sem entender o porquê, talvez ele nem soubesse que era o Espírito Santo falando ali com ele, mas veio esse pensamento. E ele orou, pedindo para que o Espírito Santo guardasse essa menina. Quando ele entrou na sala, deu aula, ao chegar em casa, a notícia, ele soube por que ela havia faltado. Porque naquele período, naquele mês, a polícia estava atrás de um homem que estava raptando crianças para sacrificar a demônio. E essa menina havia sido roubada, né? Ela havia sido sequestrada por esse indivíduo. E depois ele ficou sabendo que milagrosamente ela foi solta, foi achada. No dia seguinte, ele foi perguntar para ela, depois de uns dias que ela voltou a estudar, ele perguntou para ela: como você escapou? E ela disse que no momento que ele ia sacrificá-la, ele disse, e ela ouviu ele falando isso: eu não posso sacrificar você, porque você pertence a outra pessoa, porque o sangue de Jesus estava sobre essa menina. Tá entendendo o que eu tô falando? Ele não sabia. Profetizar os mistérios de Deus
é falar da parte de Deus coisas que você não sabe. Por isso que é importante você praticar a presença. Tá entendendo? Quantas e quantas vezes eu orei e Deus falou algo que eu não sabia que era Ele. Eu estava para comprar essa casa onde eu estou agora. Eu e a minha esposa. Deus já tinha mostrado, estava orando. E eu fechei o negócio. Dei uma entrada, um sinal para ele aguardar o financiamento. Depois de 2 semanas que eu estava dando andamento nos documentos, o dono, um dos donos, porque era uma casa de herança, disse que não queria mais vender para nós porque tinha aparecido um outro comprador que ia pagar à vista, eu ia financiar uma parte. Para resumir a história, o dono da imobiliária me liga e diz assim: olha, você precisa vir aqui que eu vou te devolver o dinheiro que você deu de entrada e ainda vou pagar a multa, que é o sinal que você deu se eu abrisse mão. Então eu tinha que pagar a multa. Os donos estão dispostos a pagar a multa para você, mas eles não querem esperar o financiamento. Então está encerrado, infelizmente. Então está dentro, né, do contrato aqui, eles vão pagar a multa, você pode vir retirar os seus 3 mil e o valor da multa. E eu falei: não é possível isso. Na hora, sem orar, eu liguei para o meu amigo advogado, que é meu primo, e falei: você precisa ir comigo lá na imobiliária, porque estão cancelando o contrato que eu fiz, ainda que esteja dentro dos termos, eu queria muito essa casa. E ele falou: vamos lá, nós vamos fazer alguma coisa. Assim que eu desliguei o telefone, eu estava de férias. Falei: esposa, para ele, arruma as coisas aí que nós vamos lá na imobiliária, eu vou passar lá no escritório do Jonadab, meu primo, e nós vamos para lá. Aí, antes de sair de casa, eu falei: vamos orar. Aí eu fui orar. Eu não estava sentindo a presença de Deus, não. Eu estava irado, mas eu dobrei o joelho e falei: Deus, eu sei que o Senhor está aqui, me ajuda agora. Vá à frente do advogado, vá à frente. Aí acabei de orar, me veio um pensamento: você deveria ter orado antes. Falei: ixi, acho que eu comecei errado esse negócio. Deveria ter orado antes. Aí em seguida veio outro pensamento: eu não preciso de advogado. Eu não sabia que era Deus falando. Eu simplesmente eu pensei: acho que eu não preciso de advogado, não. Liguei pro meu primo na hora, assim, no impulso. Ô, Jonadab, você não precisa ir comigo. Eu estou indo lá com a minha esposa e qualquer coisa eu te ligo, mas não vai precisar. Era o Espírito Santo falando para mim: você não precisa de advogado. Eu sou o seu advogado. E no meio do caminho eu falei: Deus, me perdoe, porque ao invés de falar com o Senhor primeiro, eu já fui. Não é errado você ir atrás de advogado, ir atrás de pastor, ir atrás das pessoas, mas você tem a presença do Espírito Santo. Ora antes. Não é errado pedir conselho, mas ora antes. Eu orei depois. E aí tive essa intuição, porque eu não sabia que era Deus. Eu sei que eu entrei no carro, peguei meus filhos e minha esposa e falei: vamos para lá. E eu fui olhando assim: Senhor, esteja à frente. Eu não estava sentindo a presença de Deus, mas ao chegar na imobiliária, eu entrei na sala do dono da imobiliária. Ele falou: não sei o que aconteceu aqui. Falei: por que o senhor não sabe? O que aconteceu? Depois que eu te liguei, passou uns 20 minutos, os donos me ligaram dizendo que não ia voltar, não ia cancelar esse contrato de compra e venda, esse sinal que você deu. Então a casa é tua, pode correr atrás dos documentos, você tem o prazo aí que eu dei e fica tranquilo. Me desculpe você ter vindo aqui, eu tentei te ligar, na época eu não tinha celular, né? Eu tentei te ligar, mas você já tinha saído de casa, mas tá tranquilo, a casa é tua. Ô, irmão, tem um texto que eu quero ler aqui para você que eu não li ainda, mas eu preciso te dizer: o Espírito Santo está contigo o tempo todo. Jesus é presente e ele resolve tudo. No livro de Jeremias 20, esse é o texto dessa meditação, dose de graça de hoje, diz assim: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e eles não vão prevalecer. O que ele está dizendo aqui? Deus está comigo. Ponto. Sempre estará comigo. Ponto. Eu sou casa espiritual. Ponto. Sou filho amado, perdoado. Tenho o Espírito Santo em mim.
Se eu estou sentindo ou não, não importa. O que importa é a palavra, é a verdade. Eu carrego Jesus. Quem eu carrego é maior que tudo. E quando eu oro, a presença vem. Quando eu oro, se manifesta. Mas eu não estou sentindo, não interessa. Saí de casa outro dia para ir para o banco. Estava atrasado. Contei esses dias isso. Talvez você não viu. Tem muita coisa que eu vou repetir aqui, porque sempre entra pessoas novas, né? Mas eu saí correndo atrasado. Era véspera de Natal. Nós íamos trabalhar meio período. Eu cheguei apavorado, porque sou gerente, não posso dar mau exemplo, né? Quando eu entro meio assim, já preparado para ser corrigido pela minha gerente geral. Eu entrei, dei um tchauzinho de longe, sentei lá na minha mesa e eu estava assim, mal, porque estava atrasado e eu não estava pensando em nada, mas aí eu orei e falei, Senhor, o Senhor está comigo. Aconteça o que acontecer, o Senhor sempre está comigo. Obrigado, Jesus. Não senti nada. Passa uns 10 minutos, a minha chefe levanta, senta na minha frente. Aí eu pensei, agora ela vai me dar uma bronca. Por que eu estava passando por essa situação nesses dias, né? Que eu estava preocupado em tomar bronca, porque não era a primeira vez que eu estava chegando atrasado. Aí ela disse assim, ô Braga, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, ai meu Deus, ela vai me apertar. Me conta um pouquinho desse Jesus. E aí ela começou a chorar na minha frente. E eu pensei, ué, o que está acontecendo? Aí ela disse assim, é que de vez em quando eu olho para você, eu sinto alguma coisa e eu não sei explicar. Talvez seja esse Jesus aí que você, que é crente, me explica um pouquinho. E aí eu fiquei sem chão, porque eu não estava inspirado para falar do amor de Jesus naquela hora. Eu não estava sentindo nada. Mas Jesus está presente, tá entendendo? Ei, você é profeta de Deus. Você é casa espiritual. Todas essas experiências, que eu poderia contar aqui mais umas dezenas delas, aconteceram antes de eu vir para o ministério. E durante o ministério. Acontece o tempo todo. Quantas vezes eu subo no púlpito para pregar, eu não estou sentindo nada. Estamos adorando a Deus. Alguns irmãos já estão caindo na unção, aquela presença maravilhosa. E às vezes eu não estou sentindo. Eu não sei te dizer o porquê. Tem dias que as pessoas parece que elas não estão sentindo. É engraçado. Tem dia que eu subo no púlpito, eu estou sentindo a presença de Deus tão forte. Falei, Deus está aqui hoje. Meu Deus. E aí eu percebo que os irmãos estão assim, viajando na maionese. Ninguém está quebrantado. Mas quer dizer que Deus não está? Ele está presente sempre. Pratique a consciência da presença de Jesus, porque isso vai te dar segurança para falar da parte de Deus. Você foi chamado para profetizar os feitos do Senhor. E não pense que profetizar, que declarar a palavra eterna, é necessário que nesse momento você receba um download instantâneo. Tem alguns que são assim. Tem profetas de Deus que têm o dom, foi chamado, separado para inspirar outros, os 5 ministérios. Apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e os profetas. Tem pessoas, parece que tem uma conexão direta e eles percebem Deus falando o tempo todo. E eles vão exercitando o dom e quanto mais eles falam, quanto mais eles liberam, mais flui o rio de vida de Deus e a conexão parece que é assim instantânea. Eu confesso, eu não estou nesse nível ainda não. Mas eu sei que Deus fala através de mim. Assim como fala através de você, porque Ele está presente. Pratique a consciência da presença de Deus. Por favor, creia. Não é o que você sente, é quem você é. Não é o que você pode fazer, é quem faz por você, através de você. Jeremias está dizendo, o meu Senhor está sempre comigo, sempre, o tempo
todo. E por isso, os meus inimigos vão tropeçar. Eu sentindo ou não, meu Pai é presente. Então, pratique a presença de Deus e deixe o Espírito Santo fluir na tua vida. Em nome de Jesus. 12h30 nós temos uma live, porque nós estaremos reforçando o ensino de ontem. Às 10 horas da noite é a aula do dia, que foi ontem. Hoje nós reforçamos o 12h30. Nós estaremos aqui com um outro pastor, profetizando, fazendo declarações proféticas. Se você não puder entrar 12h30, isso é pelo Instagram, não é pelo YouTube. Vai ser pelo meu Instagram ou o Instagram do pastor que vai conectar comigo. Nós estaremos avisando já já. Então, entre, participe, depois pratique. O desafio é: libere uma palavra profética na vida de alguém hoje. Procure alguém, sentindo ou não sentindo. Libere. Fale da parte de Deus. Fale da mensagem de domingo que você ouviu na tua igreja. Fale do dom profético que todos nós temos e podemos liberar com fé o que Deus prometeu. Se você não receber nenhum download na hora, se você não perceber uma palavra, um segredo, um mistério de Deus a respeito dessa pessoa, apenas diga para ela assim, ó: você é amado, amada, você é abençoada, perdoada. E se ela não tem Jesus, você pode receber o Espírito Santo. Se ela já tem Jesus e você é cheio do Espírito Santo, isso é uma palavra profética. Isso é a verdade. Dá para entender? Nesse mover de palavras proféticas que Deus vai liberar, a nossa intenção principal aqui é todos que são filhos de Deus entrar em ação, deixar a passividade, abrir a boca e liberar os mistérios de Deus. Que isso aconteça na tua vida hoje. Você vai profetizar a respeito de quem você é em Deus, as pessoas que estão à sua volta. Deus vai liberar milagres em nome de Jesus, Pai. É o que queremos nesses dias. O Senhor tem ativado a igreja, cada um de nós. E nós estaremos nessa semana praticando a tua presença. A tua presença é real, é verdadeira. Está acima do que eu sinto. Está acima do que eu percebo. O Senhor é verdadeiro e eterno. Somos casa espiritual. Cremos que com quem falarmos nesse dia, a palavra que for liberada será vinda do céu. Nós cremos no que está escrito. Por isso declaramos em nome de Jesus que seja feita a tua vontade aqui na terra. Que o Senhor fale com cada um dos teus filhos, para que o poder flua, para que o teu nome seja exaltado, glorificado, reconhecido entre nós. Que o Senhor apareça e nós, nesses dias, possa expressar o teu amor. Em nome de Jesus. Você está comigo? Então escreve aí: eu creio na presença de Deus que está aqui agora. Tá aí, ó, com você, tá ouvindo, Estelhão? Enquanto você tá vendendo aí, Estélio, na sua loja aí, vai liberando palavra de Deus, porque a presença de Deus é presente contigo, tá ouvindo? Ok, Cida, Melissa, Maria, tanta gente aqui, ó. Vai distribuindo esse vídeo para mais alguém, se faz sentido para você. Dá o seu like, não vai embora sem dar o seu like. E nos vemos 12h30 e depois às 10 horas da noite. Pastor, 3 vezes por dia? Sim, é pouco. Nós queremos praticar a presença de Deus. E lembre-se, é uma fase, 21 dias, os 14 dias de ensino, você não pode faltar nenhum deles. Que Deus te abençoe, nos vemos mais tarde. Ótimo dia para você, glória a Deus.